Quando os portugueses chegaram aqui, esse pico, por ser bem alto, era um lugar sagrado pelos indígenas. Sim. Né? E era estratégico para os bandeirantes, né? Porque era um ponto de avistamento. Entendeu? Então era um lugar estratégico também. Inclusive, é por conta disso que tem essa história que nós vamos falar nesse vídeo. Que é o foco desse vídeo. Ainda hoje, tribos indígenas vivem no alto do Pico do Jaraguá, bem no coração do Parque Estadual de São Paulo. Mas a convivência deles com o casarão de 445 anos, que se mantém de pé ao lado de suas aldeias, não é algo que escolheram. Se você perguntar a qualquer um deles o que sentem sobre esse lugar, a resposta é sempre a mesma: medo. O que nós quer contar é a respeito de um bandeirante. Um bandeirante chegou aqui há mais de 400 anos. Há mais de 400 anos atrás. E esse bandeirante, ele veio e se estabeleceu aqui, né, Marcelo? Ele se estabeleceu nesse local. E ele era um comerciante, né, na época? Um comerciante, ele comercializava ouro, produtos de alimentação. Tipo, exemplo, marmelada. Marmelada era um deles. Isso, marmelada era um deles. Esse local que nós vamos mostrar para vocês, nada mais é do que a casa que ele construiu. Isso mesmo, pessoal. A residência do Afonso Sardinha. Afonso Sardinha. Este casarão resiste ao tempo há mais de 4 séculos. Construído em 1580 pelo bandeirante Afonso Sardinha, ele é um dos mais antigos e misteriosos de São Paulo, com 21 cômodos e uma estrutura que atravessou gerações. Ele guarda marcas do passado não apenas em suas histórias, mas também em suas próprias paredes. Para os índios da região, a forma que utilizaram para sua construção é única e brutal. Os materiais que usaram fazem sua história ser digna de um filme de terror. Ele carrega uma energia difícil de explicar, algo que faz desse lugar um dos mais temidos de toda a cidade. Ao lado da casa-sede, podemos encontrar o tanque original em pedra-sabão, onde se lavava o ouro naquela época, uma construção que se tornou um símbolo e testemunhou as atrocidades vividas aqui. Você vê aqui, ó, descia água, né? Descia água, passava por aqui. Pode ser que ele lavava o ouro aqui nessa parte, isso, que é uma parte mais controlada, vamos dizer assim. A água subia e passava por lá e o ouro ficava no fundo. O ouro ficava no fundo. E aqui, claro, podia ser usado para outras coisas aqui, lavar roupa também, alguma coisa, né? Vamos dizer assim. E tinha aqui a saída da água, A saída da água vinha aqui ainda. Ó, ela passava por aqui, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Aqui, ó. Então você vê que era bem pensado, né, o negócio, né? Bem pensado. A água vinha, passava por ali, o ouro ficava depositado ali e a água saía por aqui. E aqui ainda, se caso viesse algum ouro, acho que eles conseguiam ver, né? Ainda tinha esse... Tipo, porque olha só onde saía a água aqui, tipo ó. Um ladrão aqui, ó, né? Um ladrão aqui. Então, saindo aqui do tanque da lavagem de ouro, nós vamos agora para a casa do Afonso Sardinha. Vocês vão conhecer agora essa casa muito misteriosa. O casarão foi erguido sobre um antigo cemitério indígena, um lugar sagrado para os guaranis e carijós. Isso não foi só uma invasão territorial, mas um desrespeito à sua cultura e espiritualidade. A construção marcou o domínio dos colonizadores e transformou um espaço sagrado em um local de dor e opressão. Hoje, além de seu peso histórico, esse lugar carrega uma fama sombria. Moradores e visitantes relatam sentir uma energia pesada, ouvir vozes e ver sombras misteriosas. Mas será que essas histórias são apenas lendas? Ou há algo mais por trás da fama do casarão mais assombrado de São Paulo? A resposta pode estar nos detalhes de sua construção e nos materiais usados para erguê-lo. O Pico do Jaraguá, localizado na zona oeste de São Paulo, é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Com 1.135 metros de altitude, ele oferece uma visão panorâmica da metrópole. Mas o Pico do Jaraguá não é apenas um mirante. Seu significado vai muito além disso. Para os povos indígenas, guaranis e carijós, o Jaraguá sempre foi um território sagrado.
um local de rituais, sepultamentos e conexão espiritual com seus antepassados. Muito antes do ouro ser encontrado em Minas Gerais, foi no Pico do Jaraguá que surgiram os primeiros registros da mineração no Brasil. Os indígenas da região chamavam o ouro de Itaberaba, que significa pedra que brilha em tupi. Eles conheciam bem o território e sabiam onde o minério estava presente, o que rapidamente chamou a atenção dos bandeirantes, principalmente de um específico, Afonso Sardinha. Sardinha chegou à região fascinado pelos rumores sobre o ouro escondido no Jaraguá. Com um grupo de exploradores, ele iniciou uma busca incansável pelo metal precioso, mas logo encontrou resistência. Os guaranis e carijós, que protegiam suas terras sagradas, não aceitavam a invasão de seu território. O que começou como uma disputa territorial, logo se transformou em um conflito sangrento que durou mais de uma década. As batalhas foram brutais. Os indígenas tentaram resistir. Mas em 1580 ocorreu um massacre que mudaria a história do lugar para sempre. Corpos foram expostos como troféus de guerra, os rituais sagrados foram interrompidos e os sobreviventes acabaram escravizados ou expulsos. Com a terra agora sob seu domínio, Afonso Sardinha fundou a Fazenda Jaraguá, um centro de exploração de ouro e agricultura, tudo sustentado pelo trabalho forçado de indígenas e negros escravizados. No coração da fazenda, ele ergueu sua grande casa, o casarão que até hoje carrega o peso desse passado violento. O que torna essa construção ainda mais sombria é o fato que ela foi erguida exatamente sobre um antigo cemitério indígena. Para os guaranis e carijós, isso foi um desrespeito extremo, uma afronta à sua espiritualidade e às memórias de seus ancestrais. A casa que deveria simbolizar a riqueza de Sardinha se tornou para os indígenas um símbolo de dor e destruição. Dentro do casarão, uma pequena sala apertada e sem ventilação servia como senzala, onde os escravizados eram mantidos acorrentados, recebendo apenas farinha e água. Tentativas de fuga eram punidas com castigos brutais. Muitos que não resistiam ao sofrimento eram simplesmente descartados e enterrados em valas próximas ao casarão. Na época, diferentes técnicas eram usadas para construir casas no Brasil colonial. O casarão foi feito com taipa de pilão, uma mistura de terra e fibras vegetais compactadas em moldes de madeira. Essa técnica era comum por ser resistente e de fácil construção, mas o que pouca gente sabe é que a composição das paredes desse casarão esconde algo perturbador. Relatos históricos indicam que a argamassa usada na construção não era feita apenas de materiais tradicionais. E é isso que pode explicar a sensação de peso e medo que muitos dizem sentir ao entrar no casarão. Agora que entendemos a técnica que utilizaram para construí-lo, vamos conhecer o motivo que faz os índios sentirem tanto medo de chegar perto dele. O que existe dentro dessas paredes que causa tanto terror? No próximo bloco, vamos mergulhar nesse mistério e descobrir o segredo que faz desse casarão o mais assombrado de São Paulo. O casarão da Fazenda Jaraguá foi projetado para durar séculos. Com sua estrutura imponente, ele resiste ao tempo, mas carrega em suas paredes marcas de um passado brutal. Para quem o visita, é apenas uma construção histórica, mas para os indígenas e descendentes das vítimas que ali sofreram, ele representa dor, violência e opressão. Afonso Sardinha não escolheu qualquer técnica para erguer sua casa. Ele usou um método conhecido como taipa de pilão, muito comum no Brasil colonial. Basicamente, terra úmida era compactada com fibras vegetais dentro de moldes de madeira, formando paredes resistentes e capazes de durar séculos. O solo argiloso da região do Jaraguá era ideal para essa construção. Mas o que torna esse casarão diferente dos outros é o que foi misturado a essa terra.
Relatos históricos indicam que a argamassa do casarão não era feita apenas de terra e fibras vegetais. Para fortalecer a estrutura e acelerar a obra, os bandeirantes usavam sangue e vísceras de animais. Mas não para por aí. Há indícios de que restos humanos também tenham sido misturados à sua construção. A explicação para isso pode estar nas condições extremas de trabalho dentro da fazenda Jaraguá. Muitos indígenas e negros escravizados não resistiam aos esforços, às péssimas condições de vida e aos castigos violentos. Os que morriam eram simplesmente descartados, e há relatos de que seus corpos tenham sido usados como parte da argamassa das paredes. Cada parede do casarão pode ser, na verdade, um registro silencioso do sofrimento que sustentou o Brasil colonial. Essa prática, além de reforçar a construção, simbolizava o total desprezo pela vida dessas pessoas. Aprenda a pilotar um drone de forma simples e segura. Se você tem vontade de aprender a pilotar um drone, como eu faço nas minhas explorações, e sentir a liberdade de voar sem medo, este curso é para você. Criado para quem deseja explorar novos horizontes, ele oferece um caminho mais fácil e prazeroso para dominar o equipamento. Imagine a emoção de ver o mundo de cima, capturando paisagens deslumbrantes e explorando lugares que antes pareciam inatingíveis. E este curso foi pensado para tornar essa jornada simples, divertida e sem complicações. Com um suporte atencioso, você terá todo o incentivo necessário para superar qualquer medo e decolar com confiança. Não perca essa oportunidade. Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo. Aprenda tudo sobre drones e perca agora o seu medo de voar. Bem aqui, ó, temos o terraço do casarão do Afonso Sardinha. Olha só, são 2 andares. Você vê umas pilastras aqui, ó, muito bem trabalhada, como era antigamente mesmo, né? Dá pra ver as colunas aqui na escada, tá? Eu vou mostrar pra vocês a parte de cima do terraço. Vamos lá, temos um murinho aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Aqui nós podemos pôr a mão e perceber, ó. Ó, isso aqui também foi feito com pedra-sabão. A gente consegue perceber que ele é bem maleável, ó. Eles faziam arredondados. Olha isso, galera. Olha esse portal redondo que existia. Olha que lindo. Um portal. Lá em cima vemos o terraço. Os balaústres, né, como é chamado. Muito bem trabalhado. Vamos por aqui. Aqui temos o muro. Olha o muro como era feito. Pessoal, hoje em dia se levanta um muro reto, né? Olha isso aqui. Olha os detalhes do muro. Todo trabalhado, arredondado, ó. Arredondado, né? E ali, ó. Olha que lindo. Olha que lindo esse portal. Meu. Não dá nem pra imaginar as pessoas que viviam aqui. Quantas pessoas não nasceram e morreram nesse lugar? O casarão não era apenas uma residência. Ele funcionava como centro de administração da fazenda Jaraguá, onde o ouro era controlado e o destino dos escravizados era decidido. Dentro dele havia cômodos pequenos e escuros que servia como senzala. Com apenas 1,60 m de altura e sem ventilação, esse espaço era um inferno para aqueles que eram forçados a viver ali. Os relatos falam de condições desumanas. Acorrentados, os escravizados passavam horas em pé ou agachados, sem espaço para se movimentar. Quem tentasse fugir ou se rebelasse era brutalmente castigado e muitas das vezes morto. E esses castigos não eram discretos. Eles aconteciam ali mesmo, dentro da casa, na frente de todos. Muitos acreditam que o peso da energia que se sente ao visitar o casarão vem dessas práticas violentas. A escolha do local para a construção também não foi aleatória.
Como já sabemos, o casarão foi erguido sobre um cemitério indígena. Para os bandeirantes, isso era uma forma de mostrar seu domínio sobre as terras conquistadas. Mas para os povos guaranis e carijó, foi um ato de extremo desrespeito. O que era para ser um local sagrado virou um símbolo da escravidão e da exploração. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas que passaram pelo casarão dizem ter sentido presenças estranhas, ouvido vozes e visto sombras se movendo pelos cômodos. Vigilantes noturnos que trabalharam ali relatam que ouviram correntes sendo arrastadas, passos nos corredores e até murmúrios. Alguns dizem que a temperatura dentro do casarão cai repentinamente em certos cômodos. Moradores da região afirmam ver silhuetas humanas nas janelas do casarão ao anoitecer. Os indígenas que vivem no Parque Estadual do Jaraguá acreditam que essas manifestações são os espíritos dos antepassados, que ainda vagam por ali, incapazes de encontrar o seu descanso. Mas a história não para por aí. Há algo ainda mais assustador sobre esse lugar. Algo que pode explicar essa energia pesada que parece cercá-lo. No próximo bloco, vamos entender como esse legado de violência e exploração ainda afeta as gerações indígenas que vivem no entorno do casarão e por que, para eles, essa história nunca terminou. O casarão da Fazenda Jaraguá segue de pé, resistindo ao tempo. Mas para os povos indígenas da região, ele não é apenas um prédio antigo. É um lembrete constante das tragédias que marcaram sua história. O massacre de seus antepassados, a destruição de suas terras sagradas e o apagamento de sua cultura não ficaram no passado. As cicatrizes desse período ainda estão presentes de maneiras visíveis e invisíveis. Para os indígenas que vivem próximos ao Pico do Jaraguá, a colonização não é apenas um capítulo distante nos livros de história. Seus efeitos ainda impactam suas vidas até hoje. A violação de seus territórios e a tentativa de apagar suas tradições causaram um rompimento profundo na sua identidade. E o conceito de trauma intergeracional explica isso. Eventos como massacres, escravidão e opressão não afetam apenas aqueles que viveram essas experiências diretamente, mas também suas futuras gerações. Pesquisadores apontam que traumas coletivos podem ser transmitidos através do tempo, causando problemas psicológicos e emocionais mesmo séculos depois. Para muitos descendentes dos guaranis e carijós, a perda de suas terras sagradas e da sua cultura se reflete em altos índices de depressão, ansiedade e até mesmo no aumento de suicídios entre jovens indígenas. Mas essa dor não se manifesta apenas de forma emocional. A exclusão social, a luta por território e a dificuldade de manter suas tradições vivas continuam sendo desafios diários. Aqui, ó, segue a parede, né? Aqui temos o muro visto aqui pelo outro lado. Olha só. E aqui está o portal, pessoal. Aquele portal que vimos de baixo. Olha que lindo. Aqui o terraço da parte de cima. Temos uma escadinha aqui, ó, arredondada, ó. Elas eram bem detalhadas, né? E aqui era o terraço deles, né? O quintal deles. Imagina como não era esse local aqui, cheio de árvores. Ali temos o terraço todo de madeira. Olha lá. Meu, quanto tempo, né? Como que pode durar tantos séculos assim? Você vê como que era muito bem feito, né? E ao lado aqui do terraço, olha a espessura desse muro. Olha isso. Cabe 3 pessoas, uma do lado da outra aqui, ó. Olha a espessura. Muito espesso, né? Olha só. Tem essas telhas hoje, né? Que eles colocaram para as pessoas não subirem no muro, né? Puseram essas telhas para as pessoas não subirem no muro. Ó, aqui a parte de trás, ó. Olha lá.
era um banheiro ali. Pode ser, né? Mesmo após séculos de opressão, os indígenas do Jaraguá não desistiram de sua cultura. Pelo contrário, seguem lutando para preservar suas tradições e recuperar o que foi tomado deles. Nos últimos anos, comunidades indígenas próximas ao casarão têm fortalecido seus rituais, retomado práticas ancestrais e reivindicado seu direito à terra. Para eles, o território onde o casarão foi construído continua sendo um local sagrado e seus ancestrais ainda estão ali. Líderes indígenas organizam protestos e ações para a demarcação de terras, reivindicando seu direito sobre a região. Projetos culturais tentam resgatar a língua, as danças e os costumes dos guaranis e carijós para que essa história não se perca. A aldeia Itacupé se encontra dentro dos limites da terra indígena Jaraguá, identificados pela FUNAI em 2013. Ao entrar na justiça com pedido de reintegração de posse, Tito Costa desconsidera todas as evidências sobre a história da ocupação guarani no local, apresentadas pela FUNAI num relatório de mais de 1000 páginas, resultado de 11 anos de estudo. Mesmo com toda essa luta, o casarão continua ali. Para muitos, ele é apenas um patrimônio histórico, mas para os indígenas, ele é um símbolo de dor e destruição. Aqui essa área pra gente é sagrada, essa terra pra gente é sagrada. Que as pessoas não conseguem entender é que a terra pra gente, a gente chama de tecoá, que é o lugar de manter a nossa cultura, que é o lugar que a gente tem para manter, para preservar o nosso conhecimento, para viver do que nós somos dentro dessas áreas. A nossa luta é essa, é para ensinar o que a gente sabe para nossas crianças, para que elas aprendam a sua cultura, para que elas aprendam, para que elas saibam quem elas são, que elas são guarani, que elas tenham conhecimento. Hoje nós que vivemos em aldeias, nós somamos menos de 1% da população brasileira. O que antes, quando o europeu chegou aqui, eram quase 10 milhões de indígenas. Hoje a população não chega nem a 1 milhão direito. Então essa injustiça, esse massacre, esse etnocídio, ele continua acontecendo. O governo continua dificultando a nossa vida para demarcar as terras. A gente não quer ir contra o progresso desse país, mas o que a gente quer e precisa é garantir a sobrevivência das nossas comunidades, é garantir a sobrevivência das nossas crianças. E isso o governo não respeita. Se você está aqui ainda, é porque gostou da história desse vídeo. No meu canal eu tenho muitos vídeos de lugares históricos como esse. Vou deixar agora para você um vídeo de exploração em FPV, onde mostro 2 cabanas abandonadas na floresta. Em uma delas encontrei móveis e brinquedos de crianças. Clique agora na capa do vídeo que está aparecendo aqui e se vemos lá. Bom vídeo!